Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e estamos aqui no Saber Direito Responde para tirar algumas dúvidas que surgiram no nosso curso durante essa semana. Essa semana nós tratamos de direito portuário. Nós abordamos questões como conceitos, agentes, as regras de concessão, arrendamento, autorização. Definimos também os procedimentos licitatórios e a atuação do Tribunal de Contas nas licitações de concessões portuárias. E hoje eu estou aqui com as alunas Bruna, Soeli e Letícia para tirar algumas dúvidas que surgiram do tema. Vamos iniciar então com a aluna Bruna. Por favor, Bruna, faça a sua pergunta. Professor, quais as modalidades de licitações para concessão de portos? Muito bem, Bruna. Nós falamos no curso sobre isso e a questão é o seguinte: a lei de concessões prevê a modalidade de concorrência para concessões. Na lei de portos, todavia, foi prevista a modalidade leilão. Contudo, no decreto regulamentador ainda trouxe a previsão do RDC. Nossa análise no momento então foi: como a lei especial é a lei de portos e ela traz a figura do leilão, a modalidade correta para a concessão portuária é o leilão. A questão do RDC fica dependente da discussão sobre a legalidade do decreto que regulamentou a lei. Como ficam os contratos de concessão portuária firmados antes da criação da Lei 12.815? Muito bem, Letícia. A sua pergunta é muito importante, porque quando a gente trata de uma nova lei no tempo, isso é sempre uma questão que gera dúvidas. A lei de portos, é uma lei de direito material, não é direito processual. Então, ela se aplica aos atos, aos negócios, aos contratos firmados a partir da sua data. Os contratos, a partir da data da sua promulgação. Os contratos firmados no âmbito da lei anterior, na lei de 93, então eles continuam regidos pelas normas do direito, as normas vigentes à época da sua celebração. Existe, contudo, uma exceção. A gente tratou isso na última aula, onde a gente falou da prorrogação antecipada dos contratos de concessão e de arrendamento. Lá, nessa norma, na lei de portos, existe a possibilidade de, se eu sou um concessionário e eu tenho um contrato de concessão ou arrendamento que ainda está para vencer e existe a possibilidade de prorrogar conforme a lei anterior, eu posso antecipar essa prorrogação e trazer com esse ato as aplicações da nova lei, os benefícios de investimento, os benefícios de prazo que a nova lei trouxe. Então, a lei de portos, ela trouxe uma figura que não é conhecida, não é usual no direito brasileiro, que é a possibilidade de a gente convalidar ou converter um ato praticado no âmbito da lei anterior, na vigência da lei anterior, e trazer mediante um ato formal, que é a antecipação da prorrogação, como eu falei, aceita, autorizada pelo poder concedente e pela ANTAC, para aplicar-se, então, nesse contrato já em curso, as regras da nova lei. Qual o prazo das licitações de concessões portuárias? Muito bem. Quando eu falo de licitações, eu tenho um prazo que é o prazo que a lei em geral regulamenta. Na lei de licitações, ela traz várias hipóteses de prazos diferenciados de acordo com a modalidade. Ela traz um prazo de convite, ela traz um prazo de convite que é 5 dias úteis, ela traz um prazo de tomada de preços que pode ser 15 dias ou 30, ela traz um prazo de concorrência que pode ser 30 ou 45 dias. Na lei de portos, a lei não definiu, mas no decreto regulamentador, ele traz exatamente o prazo mínimo. E ele trouxe um prazo padronizado. No decreto regulamentador de portos, o prazo mínimo para as licitações de concessões portuárias é de 30 dias. Nós vimos no nosso curso que o Tribunal de Contas da União já tem decisões falando: não use só 30 dias, traga um prazo maior para que o mercado consiga se adaptar, consiga se preparar às exigências dessa futura licitação. A Lei 2.815 de 2013, que é a lei que eu tenho chamado durante o curso de Lei dos Portos, ela traz uma figura diferenciada, que é o gerenciador de mão de obra portuária. Essa entidade, esse personagem, esse agente, ele tem uma função muito particular que a gente não identifica em qualquer outro contrato administrativo ou contratos de trabalho no nosso ramo do dia a dia. O que esse gerenciador de mão de obra faz? Ele traz a possibilidade, cabe a ele registrar e manter o controle de todos os trabalhadores portuários. Cabe a ele manter o registro de todos os trabalhadores portuários avulsos,
ou seja, aqueles que podem ser chamados dependendo da demanda. Cabe a ele treinar, capacitar e preparar esses profissionais. Também cabe a ele pagar esses profissionais após receber do operador portuário. Como falamos no nosso curso, o operador portuário é aquele responsável pelo serviço que vai ser executado. Seja de, por exemplo, tirar contêineres de um navio, tirar contêineres de um setor da área de armazenamento e colocar em caminhões, tratar com descida e subida de passageiros ou de insumos para navios de turismo. Esse operador portuário contrata a mão de obra desse gerenciador de mão de obra portuária. E o operador portuário paga ao gerenciador de mão de obra, que recebendo o valor vai pagar os trabalhadores portuários que realizaram o serviço. Essa figura é muito parecida com a terceirização de mão de obra. Só que ela tem algumas particularidades, algumas condições que tornam ela absolutamente diferente. Primeiro, é uma terceirização de mão de obra criada por lei. Eu não posso, nem se eu quisesse, contratar o trabalhador portuário direto. Eu tenho que contratar através do gerenciador de mão de obra. E o gerenciador de mão de obra tem todas as atribuições, todos os deveres que um terceirizador de mão de obra na administração pública ou em contratos particulares tem. Treinar, capacitar, apurar, aplicar punições e pagar. No momento onde, não muito tempo atrás, no ano de 2015, nós discutimos sobre a lei da terceirização e isso foi um debate extremamente polêmico, a lei de portos trouxe a figura da terceirização de uma forma legal com um personagem instituído, que é o gestor de mão de obra, que definido por lei, que tem suas atribuições nesse cenário. O que muitos especialistas de direito trabalhista têm falado é que você, ao institucionalizar essa figura, você corre o risco de tornar precário as relações trabalhistas desses profissionais que trabalham em portos, o que merece ainda debate pelos profissionais de direito. Qual a diferença entre o contrato de arrendamento e o contrato de concessão no direito portuário? No nosso curso, a gente falou qual é a diferença da concessão e do arrendamento. A diferença a concessão é utilizada para conceder a um particular a administração e operação parcial ou total de um porto organizado. O arrendamento é a possibilidade de eu licitar uma área com a sua infraestrutura para que um terceiro particular preste um serviço dentro dessa área com essa infraestrutura. Mas a pergunta da Letícia não é essa. A Letícia perguntou qual a diferença entre os contratos. E aqui cabe uma análise mais cuidadosa. Os contratos de concessão e de arrendamento não têm diferenças quando a gente analisa a lei. Porque diferente do que a gente falou, diferente do que trouxemos no nosso curso, e falamos das formas de delegação de direito administrativo, que como os senhores conhecem, a concessão, permissão e autorização, onde a concessão é mais estável e formal e a autorização é o mais precário e informal, dentro do direito portuário, a concessão e o arrendamento não possuem essa diferença. Ambas as formas de delegação de operação, de atuação indireta da União nos portos, na figura da concessão e na figura do arrendamento, elas são formais. Elas necessitam uma licitação prévia, elas formam um contrato que estabelece direitos e obrigações de ambas as partes e ambos têm um prazo de 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos. Então, Letícia, respondendo a sua pergunta, no direito portuário, os contratos de concessão e os contratos de arrendamento não têm diferença alguma. Só o objeto em si, onde a concessão trata do porto organizado como um todo, ainda que seja uma concessão parcial, e o arrendamento trata de uma área delimitada com a sua infraestrutura. Ok? Então vamos para um breve intervalo e já voltamos para responder mais algumas perguntas sobre direito portuário. Estamos de volta ao Saber Direito Responde para mais algumas perguntas sobre direito portuário. Bruna, você tem mais uma pergunta? Sim, professor. Professor, pontue a diferença entre as licitações tradicionais e as licitações portuárias?
Para responder essa pergunta, Bruna, a gente vai ter que voltar um pouquinho mais para construir, para explicar para a nossa audiência qual a diferença, o que é uma licitação tradicional. Quando a gente fala em licitação tradicional, nós temos os órgãos da administração pública, seja ele um tribunal, seja ele uma prefeitura, uma secretaria, um ministério, ele precisa fazer licitação para adquirir os insumos do dia a dia e contratar serviços. É o procedimento que se utiliza para comprar papel, comprar mobiliário, contratar limpeza e conservação. Como esse procedimento licitatório funciona? Eu primeiro faço um estudo prévio, elaboro um projeto básico ou termo de referência, de acordo com a modalidade. Depois eu preciso fazer uma pesquisa de preço para demonstrar que o preço está adequado, o preço do produto, para buscar qual o preço do mercado para determinado produto. E depois eu passo ao edital e à licitação. Tem algumas formalidades internas, mas para nossa resposta isso é suficiente. E a licitação tem as etapas que alguns de vocês já conhecem, que é a parte de habilitação, a parte de proposta de preço, recursos e declaração do vencedor. Na legislação portuária, a gente tem algumas regras que mudam esse cenário como um todo. Primeiro, porque a gente tem atores diferentes fazendo esse mesmo processo. Nos órgãos da administração pública em geral, eu tenho dentro do mesmo órgão, eu faço a definição do objeto, eu faço um levantamento preliminar, eu faço a pesquisa de preço e eu licito. Na legislação portuária, para começo de assunto, quem faz o levantamento preliminar, e aqui a gente chama de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, quem faz isso é o poder concedente. Como a gente falou no nosso curso, seria a Secretaria Especial de Portos, que hoje não existe mais, hoje integra o Ministério dos Transportes. Após esse estudo, isso vai para a ANTAC, que analisa esse estudo e elabora os documentos da licitação. Nesse estudo já está o que na licitação tradicional é feito depois, a questão dos preços. Na licitação portuária, o estudo já traz a questão técnica, ambiental e econômica, a questão dos preços. E a ANTAC só elabora o projeto e o edital para a futura licitação. Ainda temos mais uma questão. Depois que o objeto está definido, é necessário 3 etapas. Consultar a Receita Federal, a autoridade aduaneira, consultar o município onde vai ser instalado o porto e solicitar, fazer o termo de referência para o licenciamento. Após isso, a ANTAC elabora o edital. Lembrando que o Tribunal de Contas da União atua fiscalizando todas essas etapas de acordo com o seu normativo interno. Então, veja, a licitação portuária é bem diferente da licitação tradicional. Ela tem mais etapas, mais formalidades que uma licitação tradicional, pelos motivos que a gente falou durante o curso. Porque movimenta muitos recursos, porque os contratos são longos, 25 anos, podendo chegar a 50. Isso torna a necessidade de fazer um trabalho bem feito para que os erros não tragam prejuízo nem para o interesse público, nem para a União, muito mais importantes, muito mais relevantes. Qual a função exercida pelo Conselho de Autoridade Portuária, CAP? Muito bem. A gente falou no nosso curso que existem alguns agentes portuários, alguns agentes na estrutura portuária que merecem destaque, que a gente trabalhou como conceito. Nós temos a autoridade portuária. A autoridade portuária é o responsável pela administração do porto. Definição de horário de funcionamento, definição de áreas, organização de atividades. A autoridade portuária funciona como, de forma casual, a gente pode trazer como se fosse o prefeito do porto organizado. Nesse sentido, a lei criou a figura do Conselho de Administração Portuária, que é um conselho consultivo. Ele não delibera, ele não vota, ele presta informações para a autoridade portuária poder decidir da melhor maneira possível. Mas qual a parte muito interessante, qual a parte mais relevante que a lei trouxe sobre esse conselho? A lei definiu a composição desse conselho, com 50% de representantes do poder público, afinal de contas, a União, nós temos a União como poder concedente, representada pelo Ministério dos Transportes, nós temos a ANTAC como reguladora e fiscalizadora. Ainda definiu que 25% do Conselho deve ser de representantes das empresas que prestam serviço ou que trabalham na área do porto organizado. E os últimos 25% ficaram para representar os trabalhadores portuários.
Então, nós temos nesse conselho 3 personagens representados de maneira significativa. O poder concedente e fiscalizador, que é a União, o Ministério dos Transportes e a ANTAC. Nós temos aqui os trabalhadores portuários com a mesma voz, com a mesma oportunidade de manifestação que as empresas que atuam na área portuária. Então, esse conselho, ele traz, apesar de não ser deliberativo, apesar de não ter decisão, não ter poder de decisão, ele traz uma contribuição dos personagens principais, da sociedade, da microsociedade que roda em torno do porto organizado, de forma a permitir que a autoridade portuária consiga tomar a melhor decisão possível. Não só pelo interesse do prestador de serviço, não só pelo interesse do concessionário, não só pelo interesse da União, não só pelo interesse dos trabalhadores. Ela tem toda essa visão para instruí-la, auxiliá-la, para ela consultar para tomar a melhor decisão possível. É possível a exploração de portos e instalações portuárias por pessoa física? Letícia, a sua pergunta é relevante e a gente entra num cenário que a gente precisa discutir, voltar a discutir a importância do setor portuário no Brasil. Nós temos não só uma licitação para conceder um serviço de utilidade pública, mas nós temos um serviço de utilidade pública, que é uma porta de entrada no país de pessoas, de mercadorias, que precisa ser fiscalizado, que a sua importância estratégica é inegável. Nós temos um instrumento, um funcionamento para escoar produção para exportação, para trazer produtos de importação, que no mundo globalizado são indubitáveis as importâncias dessas mercadorias na nossa realidade. E nós temos a necessidade de trazer investimento de uma forma segura e atender ao interesse público de prestar um bom serviço. Desse modo, a legislação determinou, trouxe alguns parâmetros, inclusive para forçar que, ainda que seja uma empresa prestadora de serviço, uma empresa a ser concessionária, ela tem que preencher requisitos para poder participar de uma concessão. Desse modo, seria completamente incompatível com a lei ela permitir pessoas físicas participarem disso. Por quê? Porque passar uma pessoa física a operação de um porto, a administração de um porto, você corre um risco muito grande numa atividade que tem uma importância estratégica, uma importância financeira, uma importância econômica no cenário nacional significativa. Então, a lei foi muito clara ao dizer, só quem pode participar de licitações portuárias são empresas privadas. E ainda assim, deu ao poder público a possibilidade de estabelecer requisitos e parâmetros para selecionar melhor as empresas aptas a prestarem esse serviço. Como é concedida a autorização para a exploração dos portos? Quando eu falo em autorização, eu tenho que fazer um parênteses antes, porque, como a gente falou na primeira aula sobre conceitos, eu não tenho autorização para explorar portos. E se a gente for no conceito de portos, que é um porto organizado. O que eu posso autorizar para exploração são as áreas portuárias, são as instalações portuárias, que ficam fora do porto organizado. Feito esse breve parênteses, então, para definir que a autorização é só para as instalações portuárias fora do porto organizado, e aqui a Bruna não está de maneira alguma equivocada, porque fora do porto organizado eu tenho os terminais de uso privado, que todos nós chamamos no dia a dia de portos privados. Então a pergunta dela não está imprecisa, é só para a gente acertar essa nomenclatura, não gerar dúvidas para os senhores. Então eu tenho autorização para explorar instalações portuárias fora da zona do porto organizado. Como eu faço a concessão, como eu delego essa exploração? A lei dos portos e no decreto regulamentador definiram a figura do chamamento público. Por quê? Buscar uma figura mais flexível, uma figura mais adaptável para um procedimento que seria mais simples. Parte do pressuposto que quem vai explorar essas instalações portuárias é a pessoa que é dona da área ou que vai construir a área. E, portanto, o investimento dela não exige ou não retira a possibilidade de outras empresas privadas investirem na proximidade. Desse modo, como eu não tenho uma competição, uma questão de impessoalidade que tem que ser muito bem resguardada, eu posso vir para o procedimento do chamamento público,
que nada mais é do que eu publicar um edital informando, olha, na área de tal lugar, a Secretaria de Portos, nesse caso o Ministério dos Transportes, vai estar avaliando para autorizar a exploração de uma instalação portuária com a finalidade X. As empresas que aparecerem, se aparecer apenas um, está resolvido o problema. Eu verifico se ela preenche os requisitos e faço essa autorização para ela explorar. Lembrando, de acordo com a lei, o prazo para iniciar a exploração é 3 anos. Então, eu recebi a autorização, eu tenho 3 anos para entrar em funcionamento. Se aparecer mais de um interessado, aí eu faço um processo seletivo simplificado, sem deixar de observar os princípios da administração pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é um processo simplificado, respeitando esses princípios para selecionar a melhor empresa, a empresa que é mais interessante para a União e para o interesse público, explorar essa área de instalação portuária. Como é realizada hoje as gestões nos portos? A gente apresentou no nosso curso que nós temos hoje 34 portos organizados no país. Desses 34 portos organizados, 16 foram delegados a estados e municípios. Ou seja, 16 a União falou, Estado, município ou consórcio de municípios, administre, porque não tem interesse em administrar esse porto. E passou um Estado e município. Sobram 18. Desses 18 portos organizados, eles são administrados pelas companhias docas. Os senhores lembram que a companhia docas são sociedades de economia mista, onde a União é a acionista majoritária, ou seja, de certo modo, de forma clara, a União é que explora, é que administra esses portos, e as companhias docas são responsáveis por esses 18 portos organizados. Lembre-se ainda que nós temos 127 terminais de uso privado, ou seja, nós temos 127 portos privados no país que são administrados por empresas privadas, são autorizadas do funcionamento. E elas possuem dentro toda a estrutura que é definida na lei. Ela precisa ter a sua organização de autoridade portuária, o seu operador portuário e seu gestor de mão de obra, se a atividade não for automatizada. Perfeito? E o Saber Direito Responde fica por aqui. Obrigado às alunas Bruna, Soile e Letícia pelas perguntas, foram muito produtivas. E obrigado à audiência, a vocês que ficaram com a gente a semana inteira aprendendo mais sobre o direito portuário. Foi um prazer e eu espero que tenha sido muito útil para os senhores também. Muito obrigado e até mais. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.